Esse é o terceiro vídeo sobre o contexto bíblico. Neste eu vou tratar rapidamente sobre Canaã. Canaã é uma faixa de terra bem estreita que está localizada na costa oriental do Mediterrâneo, que seria hoje a região do Estado de Israel e do Líbano, especialmente. Canaã faz uma espécie de ponte estreita e fértil entre a região da Mesopotâmia, que é extremamente poderosa e produtiva, e a outra região muito produtiva e forte do Egito. Então, Canaã ele é justamente esse corredorzinho estreito de passagem entre elas. E é bastante diferente em relação a essas duas outras culturas. Embora seja uma região fértil também, ela é muito menos fértil do que o Egito e do que a Mesopotâmia. Por quê? Porque ali não tem rios, os rios são muito frágeis. É a hidrografia mais pobre do mundo lá. Então, eles não têm como depender da irrigação desses rios, né, em Canaã para a sua agricultura. Então, ele depende essencialmente das chuvas. É por isso também que as divindades que aparecem lá, elas são relacionadas à tempestade. Por exemplo, Baal é o deus da tempestade. Mesmo os textos que falam sobre Deus, sobre Yahvé, ou Deus dos hebreus, muitas vezes ele aparece como tendo diante de si a tempestade, o granizo, a chuva, né, porque ele é o Deus que abençoa também a agricultura e abençoa os seus, dando a chuva para a plantação. Né? Então vocês veem no texto bíblico como aparece com frequência essa questão da chuva, né? Então a chuva temporã, a chuva serôdia, porque sempre depende da chuva. Né? Vejam lá a história de Elias, por exemplo. Né? Então ele aparece, o profeta Elias, e qual é o grande castigo que ele faz? Ele fecha o céu e não chove mais. Então 3 anos sem chuva significa 3 anos sem produção, porque não há como plantar. Né? Então, em termos de tragédia agrícola, em Canaã é a ausência da chuva, o que seria no Egito o Nilo não subir. Né? Então isso que acontece em Canaã é de uma produtividade muito inferior ao que teria nesses grandes centros produtivos, mas é sim uma região produtiva, uma região que consegue ter uma produção interessante. Ela foi habitada também, assim como a Mesopotâmia, por diversos povos, né, que viveram ali, uma região de um extremo trânsito, né, mas muito pequena e frágil, apertada. Então ela forma o que? Cidades-estado muito pequenas, e cidades-estado que, comparado com a Mesopotâmia, não tem nenhum poder de fazer frente àquilo lá. Então, na Mesopotâmia, você tinha uma cidade como Ur, como Babilônia e outras que podiam ter 400 mil habitantes. Né? Já as cidades de Canaã, elas são cidades aí com 5, 10 mil habitantes e olha lá. Né? Jerusalém, quando está no auge do seu tamanho e poder lá no tempo do Novo Testamento, ela tinha no máximo 70 mil habitantes, não mais que isso. Os cananeus, então, eles são um aglomerado de vários povos, não são exatamente uma etnia cananeia propriamente dita. Ele tem vários povos ali que foram formando essas pequenas cidades. Os cananeus do interior têm mais dificuldade do que os do litoral. No litoral, na parte norte, onde seria o Líbano hoje, lá se formaram os chamados fenícios. Né? Eles recebem esse nome dos gregos, né? Que são os vermelhos, né? No termo deles. Então seriam os vermelhos, os fenícios, porque eles distribuíam pelo Mediterrâneo a púrpura. Foi em Canaã que se inventou o alfabeto, né? Já existia a escrita, então, na Mesopotâmia, cuneiforme, né? Mas era uma escrita muito difícil, com muitos sinais para se decorar, e também no Egito também existiam algumas escritas, além do hieróglifo e algumas outras, né, que foram sendo desenvolvidas, mas sempre eram escritas para grandes especialistas, porque tinha muita coisa para aprender e decorar para poder escrever, era uma atividade dos escribas. E em Canaã, o que eles fizeram? Eles acabaram criando uma técnica muito simples, que era para cada fonema dar uma letra. Então reduziram, que às vezes eram centenas e milhares de símbolos gráficos para escrever, eles reduziram a 22. E aí qualquer um podia, na verdade, escrever apenas colocando os fonemas que falava na sequência. Então eles acabaram criando o que nós chamamos de alfabeto. Depois os gregos copiaram esse alfabeto, né, dos cananeus, os fenícios já tinham melhorado ele um pouquinho, copiaram eles e acrescentaram então as vogais, que só no alfabeto dos cananeus só tinha consoantes. Né. Esse alfabeto dos cananeus acaba então sendo usado pelos hebreus para desenvolver a escrita do hebraico. Por isso que essas línguas, as línguas cananeias mais antigas, o hebraico,
o aramaico e o fenício são línguas muito parecidas entre si e que usam o mesmo alfabeto para escrita. Então, esses cananeus, né, eles organizaram as cidades independentes entre si, mas nunca chegaram a formar reinos que pudessem fazer frente, então, a esses grandes impérios do Egito e da Síria. Por isso, na história bíblica, você vai ver também essas constantes invasões, né, vindo dos grandes impérios, e esse povo aí, inclusive Israel, depois que acaba formando, então, um reino lá em Canaã, eles acabam apanhando muito, tanto de egípcios como dos mesopotâmicos, né? Porque são reinos realmente muito mais poderosos do que qualquer coisa que se formou em Canaã. Se você quiser entender melhor assuntos como esse, aqui ó, Atlas Bíblico Ilustrado.